Saudações, meus queridos e minhas queridas. Trouxe um probleminha muito legal que me trouxeram essa semana. Cara, uma questão que não é simples. Você vai ter que ter um pouquinho de maldade para fazer. Ele tem um problema que é uma questão bem teórica, bem teórica. É uma questão que se você não soubesse matéria, você nunca ia conseguir fazer, tá bom? Então vamos dar uma lida. Considere dois conjuntos A e B, tá, que a quantidade de elementos de A é maior que a quantidade de elementos de B. Se A possui 960 subconjuntos a mais que B, e a quantidade de elementos da interseção de A e B é 3, encontra o valor da quantidade de elementos da união de A e B. Então, bom, primeira coisa que a gente vai ter que pensar. Eu não sei quantos elementos A possui, nem quantos elementos B possui. Beleza? Mas eu sei que, por exemplo, o meu conjunto A, eu poderia vir e escrevê-lo assim, ó. Vamos dizer, sei lá, por exemplo, que o A tem m elementos, em que m é um número qualquer, tá bom? Pode ser qualquer coisa. E aí o conjunto B, eu vou dizer que é um conjunto com n elementos. Combinado? Beleza. O que a gente precisaria conhecer para fazer essa questão? Bom, dado um conjunto com uma quantidade, sei lá, P de elementos, a gente consegue saber quantos subconjuntos você consegue formar com os elementos daquele conjunto que tem uma quantidade P, tá bom? Então, a gente chama essa quantidade de subconjuntos de conjunto das partes daquele conjunto dado. Como assim? Vou te dar um exemplo. Então, vamos anotar isso primeiro. Para achar a quantidade de subconjuntos de um conjunto dado, a gente calcula fazendo 2 elevado a P, em que P é a quantidade de elementos do conjunto. Se a ideia de subconjunto não é claro para você, é só você pensar o seguinte: você tem um conjunto qualquer, um subconjunto é formado a partir do momento que você escolhe um ou mais elementos ou nenhum elemento do conjunto dado e forma um grupinho menor. Como assim? Nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é um conjunto. Isso aqui é um subconjunto do conjuntão, sacou? É um pedacinho do seu conjunto. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um conjunto com 2 elementos. Beleza? Vamos escrever aqui. Se eu tenho um conjunto qualquer com 2 elementos, a quantidade de subconjuntos que esse conjunto vai ter vai ser 2 elevado a 2, que me dá 4. Por quê? Vamos supor que eu tenho um conjunto M aqui, ó, que possui os elementos 1 e 2. A gente chama de conjunto das partes de M o conjunto formado com todos os possíveis subconjuntos do conjunto M. Tá bom? Então, o que é um subconjunto? É um conjunto formado escolhendo elementos do conjunto dado. Então, eu tenho a possibilidade de não escolher ninguém do conjunto M. A gente representa com esse símbolo, vazio. O vazio é um subconjunto de qualquer conjunto que você tiver. Por quê? Porque você sempre tem a possibilidade de escolher ninguém. Tá bom? Depois, a gente poderia pegar o conjunto formado pelo número 1, o conjunto formado pelo número 2 e o conjunto formado pelos números 1 e 2. 1 e 2, 2 e 1 é a mesma coisa, você escolheu os mesmos valores, tá bom? Então, olha que legal. Estão vendo? Se o meu conjunto tinha 2 elementos, então ele teve 1, 2, 3, 4 subconjuntos possíveis. Então, a partir daqui que eu vou resolver minha questão. Olha que legal o que eu vou fazer, gente. Eu vou pensar o seguinte. Se eu pegar a quantidade de subconjuntos de A, que é 2 elevado a M, já que o A tem M elementos, menos 2 elevado a N, isso tem que dar 960. Beleza? Então, agora, a gente cai num negócio que é problemático para 99% dos estudantes, que é o seguinte. Vocês costumam ficar muito presos e presas à ideia de, equação. Eu tenho que dar um jeito de usar propriedade, alguma coisa, para eu ajeitar e achar M e N. Nem sempre, cara. Principalmente porque isso aqui é uma questão de gente grande, não é uma questão de neném, tá bom? Para achar os valores de M e N, nós vamos usar um pouco de lógica. Como? Testando
possibilidades. Igual eu falei, essa não é uma questão trivial. Muito pelo contrário, é uma questão bem interessante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a supor alguns valores para m e n. Mas não adianta fazer isso de qualquer jeito. Por exemplo, o m tem que ser maior que n, né? Porque a gente sabe que a quantidade de elementos de A é maior que de B. Então, sei lá, velho, vamos supor que eu jogo m igual a 5. Eu posso ir testando n igual a qualquer valor, por exemplo, e subtraindo? Então, como assim, Rafa? Se eu jogo m igual a 5, n igual a 1, aí eu faria 2 elevado à quinta menos 2 elevado a 1. Isso dá 32 menos 2, que é 30. Cara, você pode ir fazendo isso, mas vamos ter bom senso. Se a subtração dessas duas potências tem que dar 960, faz sentido você começar com algum valor para o m menor que 10? Não faz, cara. Porque se o m vale 9, então você teria 2 elevado a 9, que são 512 subconjuntos. O que não faz sentido nenhum. Percebe? Da mesma forma, você pode pegar o m sendo 14 e o n, sei lá, 5? Pode. Só que você tem que entender que à medida que você aumenta os valores de m e n, os resultados das potências ficam cada vez maiores. Então, um caminho bom para a gente pensar, e eu vou te explicar que legal, olha só. Vamos supor que eu faço o m igual a 10 e o n igual a 9. Eu teria 2 elevado a 10 menos 2 elevado a 9. 2 elevado a 10 é 1024, menos 2 elevado a 9, que é 512. Beleza? Se você fizesse isso aqui, daria exatamente 512. Caiu no problema. O nosso resultado está menor que 960. E aí, qual que é o outro problema que a gente tem? À medida que eu começo a aumentar muito os valores de m e n, quer ver? Vamos jogar o m11 e o n10. Você teria 2 elevado a 11 menos 2 elevado a 10. Olha que doideira. 2048 menos 1024. Percebem que isso aqui dá 1024? Então, aumentou consideravelmente a diferença entre os subconjuntos. Ou seja, o ideal vai ser, então, a gente beirar ali a nossa potência do 1024, que é o 2 elevado a 10. E a partir dali, eu tento ver se aparece essa diferença para mim. Quer ver que legal? Olha só. Vamos pensar que o m vale 10 e o n vale 5. Então, a gente teria 2 elevado a 10 menos 2 elevado à quinta. Isso dá 1024 menos 32. Olha que interessante. 1024 menos 32 dá 992. Percebem? Ou, minha vida ficou boa demais, então. Por quê? Repara que está um valor próximo ali do 960. Então, que tal se em vez de eu tentar 5 para o n, eu não pegar e tentar exatamente 6? Olha que da hora. Eu teria 2 elevado a 10 menos 2 elevado a 6. Isso me dá 1024 menos 64, que dá exatamente o 960 que eu queria. Opa, não coube. Beleza, a gente traz para cá. Isso me dá exatamente o 960 que eu precisava. Então, olha que legal, o tanto que a matemática consegue ficar mais interessante em algumas situações. Aqui não tinha muito como correr, era tentativa e erro, sacou? Então, de cara, olha que interessante, apagando aqui, a gente tem, então, que por tentativa, temos m é igual a 10 e n é igual a 6. E aí acabou a nossa questão. Sabe por quê? A questão está querendo saber quantos elementos possui a união entre A e B. Então, eu tenho um conjunto com 10 elementos e outro com 6. Vamos lembrar o seguinte, então? Apagando aqui. A quantidade de elementos da união de dois conjuntos é achada fazendo a quantidade de elementos de um mais a quantidade de elementos do outro, menos a quantidade de elementos da interseção entre eles.
Aí acabou então nossa questão, vocês concordam? Porque então a quantidade de elementos da união vai ser a quantidade de elementos do conjunto A, que é o M, 10. Mais a quantidade de elementos de B, 6. Menos a interseção, 3. Ou seja, a gente tem então que a quantidade de elementos da união de A e B vai ser 10 mais 6, 16, menos 3, 13 elementos. Beleza? Esse eu acredito que é um exercício bem diferente do que vocês estão acostumadas a ver, mas eu achei muito legal, quis trazer para você. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, velho, deixa o like aí, conta pros seus amigos que eu tô aqui produzindo conteúdo e sexta-feira que vem eu venho novamente trazer uma questão legal que eu me deparar, ou que eu lembrar, ou que eu achar legal de trazer para cá, beleza? Prazer imenso ter vocês comigo. Um beijo no coração.